Deixa eu começar com uma pergunta simples. Você evita fazer colonoscopia? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Muita gente adia por medo, por desconforto ou simplesmente porque não quer passar pelo preparo. Mas aqui está o problema. Quando você não faz colonoscopia, muitas vezes você não faz nenhum exame. E isso é perigoso, porque o câncer de intestino é o segundo câncer mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, e um dos mais preveníveis que existem, desde que seja rastreado de forma correta. Agora deixa eu te contar uma coisa importante. A colonoscopia é o padrão ouro, mas ela não é o único exame disponível. Eu sou a doutora Roberta Galvão, oncologista, especialista em oncogenética e medicina do estilo de vida, e hoje, aqui no canal Livre do Câncer, eu vou te mostrar quais exames existem além da colonoscopia, como funciona o teste de sangue oculto nas fezes, o papel dos testes genéticos e como tudo isso se compara com base em evidências científicas. E no final, você vai entender porque o mais importante não é o exame. Fica aqui comigo até o final desse vídeo. Por que falar de alternativas à colonoscopia? A colonoscopia é excelente. Ela permite visualizar todo o intestino grosso e, mais importante, remover pólipos antes que eles virem câncer. Mas ela também tem limitações e desconfortos. É invasiva, exige o preparo intestinal, geralmente envolve sedação e nem sempre está acessível para todos. E é por isso que outros exames ganham espaço, principalmente como uma estratégia inicial de rastreio, como uma grande triagem. Então vamos lá. Você já deve ter ouvido falar no exame de sangue oculto nas fezes, o FIT. Esse é um dos exames mais utilizados no mundo e talvez o mais subestimado. O FIT, o teste imunológico fecal, detecta pequenas quantidades de sangue nas fezes, sangue que você não vê, microscópico. Como ele funciona? Você coleta uma pequena amostra em casa, sem preparo, sem sedação e envia para análise. Mas atenção, ele não vê o pólipo. Ele detecta sangramento microscópico. E o que dizem os estudos? Para câncer coloretal, o exame de sangue oculto tem sensibilidade cerca de 70 a 80%, e especificidade cerca de 90 a 95%. Traduzindo, ele acerta bastante, mas não é perfeito, principalmente para pólipos menores. Por isso, se o resultado vier positivo, o próximo passo é a colonoscopia, sempre. E mais importante, ele precisa ser repetido regularmente, anual ou a cada 2 anos. E os testes genéticos? Aqui entra algo ainda mais estratégico. Os testes genéticos não detectam um câncer, eles identificam risco aumentado ao longo da vida. Por exemplo, síndrome de Lynch, polipose adenomatosa familiar, que é uma tendência genética à formação de pólipos no intestino, e se uma pessoa tem uma dessas condições, o rastreio muda completamente. A colonoscopia começa em uma idade mais jovem e é feita com mais frequência. E muitas vezes salva vidas justamente por isso. E aqui está um ponto-chave. Muitas dessas pessoas não seriam identificadas apenas pela história familiar. Ou seja, sem teste genético, você pode estar tratando alguém de alto risco como um risco comum. E os testes de DNA nas fezes? Essa é uma evolução do exame de fezes. Eles combinam sangue oculto mais a análise de DNA tumoral. E os dados mostram a sensibilidade para o câncer pode chegar a 90% ou mais em alguns estudos, mas com uma especificidade um pouco menor, ou seja, mais chance de falso positivo, aquele famoso alarme falso. Além disso, tem um custo mais alto e ainda é pouco disponível em muitos lugares. Então, como comparar tudo isso? Vamos simplificar. A colonoscopia é mais completa, mais precisa, acima de 95% de sensibilidade e já trata os pólipos no mesmo exame, mas é invasivo. O FIT, o sangue oculto nas fezes, é simples, acessível, não invasivo, mas precisa repetir e não detecta bem pólipos pequenos, além de não poderem serem retirados. É uma grande triagem. Teste genético. Não detecta câncer, mas muda completamente sua estratégia de prevenção. Vou explicar daqui a pouco no final desse vídeo. O DNA nas fezes, mais sensível que o sangue oculto, mas com mais falso positivo e maior custo. Então guarda isso. Não existe um exame perfeito para todo mundo. Existe um exame certo para o seu risco. E é aqui que entra o ponto mais importante desse vídeo: a personalização. O seu risco de câncer de intestino depende de história familiar, genética e do estilo de vida, alimentação, o peso, a atividade física, o álcool e o cigarro. Quando você junta tudo isso, você consegue classificar seu risco como baixo, intermediário ou alto. E aí sim definir
qual exame fazer, quando começar e com que frequência repetir. Percebe a diferença? Não é só escolher entre colonoscopia ou não. É definir a estratégia que funciona melhor para você. Então, se você evita a colonoscopia, a pior decisão não é escolher outro exame, é não fazer exame nenhum, porque hoje nós temos opções. E o mais importante, temos conhecimento para personalizar. Se você quer entender qual é o seu risco e montar um plano de prevenção realmente adequado, eu te convido a fazer uma avaliação de risco. O link está na descrição e se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e se inscreva no canal Livre do Câncer, porque melhor do que tratar o câncer é preveni-lo. Até o próximo vídeo.